Patrícia, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente no True Podcast, nessa que é a sua quarta participação, certo? Já, eu quero uma cadeira aí, né? Hoje acho que foi virtual justamente para eu não ter a minha cadeira fixa aí. Logo, logo vai ser uma apresentadora aqui também. É um prazer estar com vocês, Magda. Obrigada pelo convite mais uma vez. E o assunto de hoje, Patrícia, é sobre o terceiro mandato do Lula. Né? A gente sabe que algumas pessoas estão esperançosas, outras estão com um pouco de receio. Será que o Lula vai cometer os mesmos erros dos mandatos anteriores? E a gente quer a sua opinião, até mesmo enquanto jornalista, porque muito tem se falado sobre uma regulamentação da mídia, sobre uma regulação da internet. Como você vê isso? Você acha que o Lula vai trazer essas mudanças que foram até mesmo citadas por ele no período de campanha? Olha, eu acho que sobre o governo Lula, uma coisa que a gente não pode reclamar, que muita gente aí está se mostrando surpreso, né? É de que ele esteja fazendo coisas que ele não disse que ia fazer. Tudo isso ele disse que ia fazer. A gente já sabia que a economia para ele não é uma prioridade, tanto é que colocou no ministério uma pessoa que o mercado financeiro todo sabe bem que não é apta para o tamanho dessa responsabilidade, né, para o que exige essa função. Nós também sabíamos que era uma prioridade para o Lula regular a mídia, e aí utilizando todo aquele discurso que ele sempre diz, né, que é para regular a mídia contra discursos de ódio, contra fake news, esse tipo de coisa. Mas o que a gente viu até agora, e olha que a gente está falando aí, né, de uma semaninha de governo, né, mas a gente já viu muita coisa acontecer nas duas áreas. A gente já viu que as medidas que o Lula tomou, e aí não é uma opinião, aí é um fato, né? As medidas que o Lula tomou até agora, em termos econômicos, assustou demais o mercado. A gente teve queda, nas ações, subida do dólar, todo mundo aí de cabelo em pé no mercado financeiro. Só que, como eu falei, né, Magda, ninguém pode dizer que não sabia. Isso não é novidade para ninguém, porque ele foi muito claro, nas coisas que ele estava falando no período de campanha. E o que a gente viu em termos da regulação da mídia é que o que está sendo, o que está começando a se aventar aí sobre esse assunto é uma proteção do governo, ou seja, está sendo criada uma agência que vai fiscalizar o que se publica na internet, as matérias da imprensa em geral, para saber o que está sendo falado contra o governo. Então, aquela história de que nós vamos regular a mídia para evitar as fake news e etc., isso se refere ao que se diz sobre o governo. Então, é o governo se protegendo da população e da imprensa, não é o governo protegendo a população ou permitindo que a imprensa fale livremente. Muito pelo contrário, é um cerceamento da liberdade, não só do jornalista, que tem a função de apresentar um contraponto, de ser crítico, né? É uma forma de podar o jornalista, como também é uma forma de podar as pessoas comuns que antes iam lá na internet e livremente davam a sua opinião. E aí, nesse sentido, você acha que essa censura que já vem acontecendo na internet, né, por parte de um dos poderes, ela pode fazer com que a comunicação no geral mude totalmente, com que os meios de comunicação deixem de falar a verdade ou até mesmo se autocensurem? Eu acho que nós já estamos vendo isso, Magda. A gente já vê aí vários veículos se autocensurando, ou seja, publicam alguma coisa e depois voltam para se retratar. Nós temos aí uma nova forma de falar. É bem o 1984 do George Orwell, né? Nós temos aí uma espécie de nova fala ou novilíngua que o autor tratou lá, né, na sua ficção distópica, né?
E a gente viu aí uma cartilha do TSE colocando, por enquanto, 40 termos proibidos de serem falados, né? A princípio, eles começam assim, dizendo: olha, é melhor que você não use. Nós estamos aqui, né, sugerindo que você troque esta palavra por aquela. Quer dizer, você controla a fala para controlar o pensamento. Então, termos que até ontem eram ok, porque não tem esse fundamento racista, que na própria cartilha do TSE eu fiz questão de baixar e ler a cartilha inteira, todos os termos, toda a bibliografia, as defesas do porquê aquele termo é racista, não deve ser usado, e na própria cartilha tem um contraponto dizendo ali que aqueles termos podem não ser. Mas a partir do momento que você começa ali, olha, não pode falar essa palavra, não pode falar essa, não pode falar aquela, e a imprensa se acovarda, ou seja, é melhor eu não usar, que aí é a autocensura que você falou, né? Ainda não existe uma lei, nada me proíbe de usar. Não existe uma censura oficial, mas eu vou me autocensurar para não ser mal compreendido, para não perder leitores, para não ser cancelado. Então, isso já é uma realidade de algum tempo para cá, não é de agora, não é tão nova assim, já de alguns anos para cá a gente viu isso. Então, você vê lá, a mídia coloca um termo e depois volta pedindo desculpa, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer, nunca mais vamos falar essa palavra. Por quê? Porque meia dúzia ali se indignam com uma coisa que não tem nada a ver, né? E colocam na cabeça de que é diferente, por exemplo, você dizer escravidão do que pessoas escravizadas. Isso é um debate, um dos muitos debates que estão aí só fazendo as pessoas perderem tempo, porque não pode mais falar escravidão, tem que falar pessoas escravizadas. Quer dizer, então, que a gente não pode mais falar doentes, nós temos que falar pessoas adoecidas, nós não podemos falar pobres, nós temos que falar pessoas empobrecidas. Qual é a diferença? Por que tanta perda de tempo e energia com algo que não vai fazer diferença na vida de ninguém? E aí, a gente vê que já tem esse tipo de regulação da mídia em outros países. Países, inclusive, conseguem camuflar ou manipular a verdade. Será que essa pode ser uma realidade aqui do Brasil? Olha, isso já acontece também. A gente já vê, até eu costumo dizer assim que a estatística ela serve para o bem e para o mal, né? Porque a estatística ela pode ser e ela tem sido imensamente manipulada. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples que você pode achar isso em várias matérias aí de diversos veículos. Quando o interesse é falar mal do que quer que seja, a mesma estatística serve para os dois lados. Mas digamos lá que eu veja assim, que 40%, vamos fazer o contrário, 60% dos roubos diminuíram. Isso é uma coisa hipotética, tá? Isso não aconteceu. Mas vamos dizer que a estatística diga que no Brasil 60% dos roubos caíram, né? Em vez de eu dizer 60% do roubo diminuiu, que seria benéfico, se eu quero falar mal, eu vou focar nos 40%. Então, eu vou pegar esse número de 40% e vou dizer que ele se mantém, eu vou focar nele. Eu não vou dizer outra coisa. Por exemplo, essa foi uma matéria que eu vi. Estava lá, 44% das pessoas não aprovam o governo de fulano de tal. Ou seja, 60 ou 56% aprovam. Mas qual é o meu foco? É dizer que 44% não aprovam, ou usar a palavra reprovam, porque o não é uma palavra negativa, o reprovam é uma palavra negativa. Se eu usar 56% aprovam, eu estou dando uma boa notícia. Percebe a diferença?
São jornalistas que lamentam ter que dar boas notícias. Nós já vimos, inclusive, né, Magda, até uma coisa que ficou circulando bastante tempo aí na internet, né? Infelizmente, vamos dar agora uma boa notícia, né? Pois é, até isso a gente viu. Então, é uma forma de você manipular a informação. Você diz que, infelizmente, tem uma notícia boa. Quando nós tivemos queda no preço de gasolina, por exemplo, dos combustíveis, a gente viu aí uma pessoa que se diz uma das maiores quando o assunto é economia, dizendo que isso só beneficiava rico que tem carrão. Quando qualquer pessoa sabe, né, a tia do Zap sabe que caindo o preço da gasolina, cai o preço de absolutamente tudo, porque tudo é transportado de um lugar para o outro, né? Os derivados de petróleo, enfim, são falácias, são narrativas que as pessoas criam, mas que de tanto serem repetidas ou de tanto serem manipuladas, elas viram as novas verdades. Então, tudo isso a gente já tem. Manipulação de estatística, né? Porque a estatística por si só, o que a gente tem que pensar é que ela não é uma ciência exata. Então, vamos fazer aqui um exercício bem engraçado. Se há aqui, né? Estamos aqui nós duas, eu e Magda. Se há duas melancias e essas duas melancias foram comidas, a estatística vai dizer que eu comi uma e a Magda comeu a outra, porque eram duas pessoas e duas melancias. Só que eu posso ter comido as duas e a Magda nenhuma, eu posso ter comido uma melancia e meia e a Magda metade. Então, são várias as possibilidades, mas a estatística, ela faz uma média, então ela não é uma ciência exata, e ela é amplamente utilizada para tudo e qualquer coisa. E essa regulação, ela vai vir de encontro apenas a uma parte da mídia, já que uma parcela dos profissionais que estão saindo agora das faculdades, que estão entrando no mercado, já é uma parcela que está se adequando a esse novo modelo de comunicação, nesse novo estilo de linguagem. É uma formação até mesmo, digamos, um pouco mais progressista. Então, essa regulação vai vir para cercear aqueles que irão contra o governo? Olha, pelos movimentos que a gente tem visto aí dessa agência que foi criada, se você ler lá qual é a função dessa agência, é proteger o governo. Então, você não vai poder criticar o governo. A gente teve até aí um perfil no Instagram, né, da Tia Crei. A Tia Crei é um perfil que fala sobre moda, que vai lá e critica ou elogia os figurinos de celebridades. O perfil sofreu aí, segundo o dono lá ou a dona, não sei quem é, do perfil da Tia Crei, sofreu algum tipo ali de represália porque criticou o look da Janja, da primeira-dama. Quer dizer, nem isso nós podemos falar, quer dizer, é uma coisa absurda, é uma coisa ridícula. E quanto às pessoas que estão saindo agora, os jornalistas que estão saindo agora da faculdade, eles não estão apenas adequados a essa linguagem da lacração e etc e tal, eles estão doutrinados. É diferente, né? Não é assim, olha, usem isso. É usem isso ou não usem nada. Então, é uma doutrinação, é uma obrigação. A diferença é que eles não conhecem uma mídia livre, eles já estão entrando numa mídia regulada, né, que tem uma regulação velada, mas que é uma regulação que pune, é uma regulação que derruba páginas, perfis, que desmonetiza contas, né? Então já existe isso. A diferença é que quem já tinha alguns anos de profissão e tinha liberdade para falar, percebe a diferença. Essas pessoas que estão chegando agora não conhecem outra realidade. Então, para elas é normal. E agora falando um pouquinho de economia, já que é uma área né, que você convive, estuda e direciona as pessoas também. Quais são as incertezas que as pessoas têm tido até mesmo com o Haddad como ministro? Como que o mercado reagiu a isso? O mercado até o momento reagiu mal,
está bastante contido, receoso. O mercado não gosta de não saber o que vai acontecer, né? O mercado precisa de estabilidade para crescer. E isso é muito fácil de entender. Às vezes as pessoas falam, mas esse assunto de economia é muito difícil. Pensa aí você, pessoa física. Você tem lá suas economias, o seu dinheiro, que você conseguiu guardar aos trancos e barrancos, fazendo muito sacrifício. E aí você pensa assim: bom, vou abrir um negócio. Você precisa ter o máximo de segurança possível, ainda que não possa ser previsto o futuro, mas você tem que ter o máximo de segurança possível para você colocar o teu dinheiro no negócio, senão você não põe. Se você acha que amanhã pode acontecer alguma coisa, você não vai colocar. Se você tem informações que te dizem, olha, o negócio está meio complicado, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 horas, quanto mais amanhã, quanto mais o mês que vem, né? E a gente está falando de um negócio, uma coisa a longo prazo. Então, se você está cheio de dúvida, você não vai abrir o teu negócio, você vai segurar o teu dinheiro. Patrícia, esse último domingo, dia 8, foi um domingo atípico, né? A gente estava acompanhando o noticiário quando viu que manifestantes invadiram a Praça dos Três Poderes, começaram até mesmo a vandalizar os prédios públicos. Isso pode se tornar recorrente nesse novo governo ou esse ato foi, digamos, o último protesto desses 2 meses em que os brasileiros estavam tentando ter voz? Olha, eu acho que esse pode ter sido a última manifestação livre, e era uma manifestação livre até a selvageria que aconteceu. Era uma manifestação democrática, porque o pessoal estava lá mantendo a ordem, né? Em 2 meses estava todo mundo de olho ali, vamos pegar aqui uma coisinha errada que esse pessoal faça. Então, estava sendo uma manifestação democrática, ordeira, pacífica. Agora, quando os manifestantes invadiram a lá MST, né, fizeram o que a esquerda costuma fazer, e já fez, né? Disseram aí, isso nunca aconteceu, etc. Isso já aconteceu, sim, né? Até o Nicolas Ferreira postou imagens de uma invasão muito parecida lá que aconteceu anos atrás, promovida pela esquerda. Agora sim, foi um erro, foi uma burrice, isso sim, foi uma estupidez, porque era tudo o que a esquerda queria, né? Chamando um ato democrático de antidemocrático, eles já estavam fazendo um estardalhaço. Agora, que realmente foi um ato de selvageria, era tudo que eles mais queriam. Então, talvez essa tenha sido a última manifestação. Não sei se vão permitir uma outra manifestação, ainda que ordeira, ainda que pacífica, porque agora tudo pode virar pretexto para, olha, nós vamos reprimir para que isso não se torne um ato de violência. Quer dizer, aí nós vamos para uma outra ficção, né, Magda? A gente citou aqui o 1984 do George Orwell, mas eu vou citar agora o Minority Report, né? Aquele filme lá do Tom Cruise, que você, antes de acontecer a violência, ia lá e reprimia. Quer dizer, nós estamos mais ou menos assim, porque agora tudo vai virar pretexto. Tá se formando ali uma manifestação com o pessoalzinho ali com a camisa da CBF. Não, vamos dispersar, porque isso aí vai acabar em violência. Quer dizer, não está ainda, mas vai acabar em violência, porque olha só o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, esse 8 de janeiro, para mim, é uma vergonha, mais uma para os brasileiros, né? Um ato repudiável, estúpido, que não deveria ter acontecido, e que sim, agora os conservadores todos vão ser colocados no mesmo balaio, né? Os conservadores, aliás, já são colocados todos no balaio do bolsonarismo, né? Você diz que é conservador, as pessoas já colocam lá um selo na sua testa, então você é bolsonarista, sendo que os conservadores já existiam antes
do Bolsonaro ser presidente. Eles só não tinham muita voz, só não estavam organizados. A gente tinha aí apenas o Teatro das Tesouras. A gente tinha, era tudo esquerda no Brasil, nós não tínhamos direita no Brasil. Quando a direita surge, agora ela é confundida com bolsonarismo e etc e tal, e agora vai ser colocado aí nesse balaio dos invasores, né, do quebra-quebra. Infelizmente, como diz aí o ditado, né, entregar o ouro para o bandido, e agora todo mundo vai pagar a conta. E a última pergunta, Patrícia, para fechar, você acredita que esse terceiro mandato é a chance do Lula fazer tudo diferente, ou ele, nesses primeiros 10 dias, já está repetindo os erros do passado? Olha, eu não acho que o Lula tem intenção de fazer nada de diferente. Não é um achismo meu, não. Eu digo isso baseado nas coisas que ele mesmo sempre falou durante a campanha, enfim. Ele diz que ele quer voltar ao Brasil, né, criando ali aquela ideia de que nós éramos felizes, voltar àquele Brasil que não tinha desemprego, que não tinha fome. Tudo ele fala em voltar, né? Então, eu não vejo vontade nenhuma de mudar, de mudança. Inclusive, ele está trazendo as mesmas pessoas de sempre, né? O mesmo grupinho dele, aí ampliando os ministérios para poder pagar as promessas que ele fez, né, para os apoiadores deles. Ele fala claramente que ele tem que retribuir os apoios que ele recebeu. Então é nisso que ele está preocupado. Ele não está preocupado em fazer nada diferente. Eu não vi ele falar nada, não vi uma proposta de governo dele que seja diferente. Ele está revogando várias coisas que foram muito boas para o Brasil e voltando ao que era. A gente vê isso, né, nas privatizações, que ele mandou parar tudo. Então, quer dizer, eu não vejo mudança, eu vejo um retorno ao que o Brasil era, e que o Brasil, de 4, 5 anos atrás, era mais atrasado do que o Brasil de hoje. Então, eu não vejo avanço nenhum, não, Magda. Não vejo vontade para isso, não. Perfeito, Patrícia. Foi um prazer ter você com a gente em mais um Podcast. Eu creio que a próxima participação vai ser no estúdio novamente. Para a gente é sempre muito bom ter você aqui. Obrigada, Magda. É um prazer.